Vamos dar andamento à programação, apresentando a palestra 1 desta manhã com o tema Pré-medidos, atualização e principais pontos de alteração do regulamento em revisão conforme a agenda regulatória. Bom, como moderadora desta palestra, eu convido ao palco a senhora Sônia Cristina Romani, diretora técnica da ABMAP. Já apresentando a Sônia, engenheira de alimentos pela Unicamp, com mestrado em engenharia agrícola também pela Unicamp e doutorado em engenharia química pela Poli-USP. Ela trabalhou nas empresas Granotec e Prozin e atualmente é diretora técnica da ABMAP, onde atua há 13 anos. Muito bem-vinda. Antes de convidar a palestrante, a senhora quer dar umas palavrinhas, as suas contextualizações iniciais? Bom, eu gostaria muito de agradecer ao Celso por ter convidado, né, pela moderação. Agradeço meu nome, em nome da ABMAP. Como disse o presidente do Inmetro, ele é um parceiro valioso, né? O REMESP é uma parceira valiosa da associação. E também fiquei muito feliz de estar aqui, mediando a palestra da Patrícia, que eu conheço já há um certo tempo, né, Patrícia? A gente se encontrou no Rio, Mercosul, e essa interação com o Inmetro é muito importante, essa troca de informações. A gente sempre vê que os técnicos têm as melhores intenções possíveis, né? E é muito importante essa convivência. E também vocês verem o nosso retorno, a gente já foi lá, acho que com 2 presidentes do Inmetro, a gente marcou anteriores e conversou. Então, estou muito feliz de estar aqui participando, uma pessoa super conhecida, minha amiga até, posso considerá-la, né? E muito obrigada ao Celso, e acho que teremos uma apresentação bem legal aqui, com fundamentos, com um resumo de todas as normas aqui que estão em vigor. Obrigada. Então vamos lá, agora sim convido a palestrante, a senhora Patrícia Sampaio de Castro Chechuan, pesquisadora tecnologista de metrologia e qualidade no MEP de Mel. Já apresentando, a Patrícia possui graduação em engenharia de produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2007 e mestrado em metrologia e qualidade em 2015. Atualmente é pesquisadora tecnologista em metrologia e qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Tem experiência na área de gerenciamento de projetos e metrologia legal, especificamente na área de mercadorias pré-medidas ou pré-embaladas e regulamentação. A palavra é sua, Patrícia. Boa apresentação. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada, Sônia, pelas palavras carinhosas. Já fui muito bem apresentada. Eu fiquei um tempo fora em outra área do Inmetro, mas agora estou de volta à área de produtos pré-medidos no Serviço de Mercadorias Pré-medidas CEMEP. E até nesse tempo que eu saí, muitas portarias foram revisadas. Então, até a apresentação calhou no bom momento, que eu vou atualizar vocês também do que aconteceu. Então, vou falar sobre a atualização e principais pontos de alteração da regulamentação. Uma breve contextualização, né, os produtos pré-embalados é todo produto embalado e medido sem a presença do consumidor em condições de comercialização. Então, são esses produtos que se encontram no supermercado. Por exemplo, feijão, que já tem uma quantidade pré-determinada ali de 1 quilo, ou um palito de dente, que já tem a quantidade determinada de 100 palitos, por exemplo. 90% dos produtos pré-medidos são produtos alimentícios e produtos de limpeza. Antigamente, a gente sempre chamava produtos pré-embalados de produtos pré-medidos. Então, é uma nova nomenclatura, porque com a publicação da Portaria Inmetro 150 de 2016,
que adota no Brasil o vocabulário internacional de termos de metrologia legal, o VINL, o termo passou oficialmente a ser mercadorias pré-embaladas. Então, isso ficou alinhado à Organização Internacional de Metrologia Legal, que usa o termo prepackaged, e também ao Mercosul, que usa o termo pré-envasados. Então, o controle metrológico legal de produtos pré-embalados, ele é realizado através da checagem dos aspectos formais, que são o que consta na embalagem, e também quantitativos de produtos pré-embalados, a quantidade de fato que tem dentro da embalagem. Então, os agentes de metrologia legal, eles realizam esses exames para determinar se os produtos estão em conformidade com os requisitos regulamentares. Esses testes podem ser realizados por amostragem em qualquer nível da cadeia de distribuição. Pode acontecer na fábrica, no ponto de invase, na importação, ou na distribuição ou no ponto de venda. Com o decreto 10.139 de 2019, a gente teve a revisão e consolidação de vários atos normativos. Então, nós fizemos a consulta pública, que foi a número 10 de 2020, que foi uma proposta de revogação de medidas regulatórias de mercadorias pré-embaladas. Então, através desse decreto, a gente teve dessa consulta pública, nós tivemos uma revogação de 32 portarias de produtos pré-embalados, fazendo uma simplificação. Então, a portaria, por exemplo, nova, que foi a 265 de 2021, ela revogou 22 portarias, porque para todos esses produtos, tem outros também, eu coloquei só alguns, tinha uma portaria específica de como fazer a indicação quantitativa dele. Então, a gente juntou em uma portaria só para simplificar. Então, produto tinta, por exemplo, vela, sorvetes, cosméticos, maionese, leite, mel. Então, foi tudo para uma portaria só de como fazer a indicação quantitativa desses produtos. A portaria metro número 249 de 2021, ela revogou a portaria 157 de 2002, que regulamenta a forma de expressar o conteúdo nominal dos produtos pré-embalados. A principal alteração dela foi o item 2.8, que diz que quando a indicação quantitativa não puder constar na vista principal, o tamanho dos caracteres utilizados deve ser, no mínimo, 2 vezes superior ao estabelecido nas tabelas 2 e 3. Antigamente, nós tínhamos um item que só deixava fazer isso se tivesse uma autorização do Inmetro. Então, agora essa autorização não é mais necessária. Quando a indicação quantitativa não puder constar na vista principal, ela pode vir, por exemplo, atrás do produto, mas com o tamanho dobro da tabela indicada, de acordo com o seu produto. A portaria metro número 39 de 2022 é sobre a sardinha em óleo. Ela antigamente tinha uma tolerância especial e agora ela não tem mais. Ela segue a tolerância normal estabelecida na 248 de 2008, que serve para todos os produtos de massa e volume. Tivemos também a revisão da portaria metro 251 de 2021, que fala sobre padronização. Alguns produtos pré-medidos têm que ser comercializados com determinado conteúdo nominal padronizado. As principais alterações, alguns produtos não são mais padronizados, podem ser comercializados com qualquer conteúdo nominal, que são, por exemplo, os dentifrícios, os pescados congelados e o sabão de lavar em barra. E também teve uma pequena modificação no produto sal, que a pedido foi adicionado o conteúdo nominal de 750 gramas, que antes não existia na tabela. Algumas portarias foram revisadas, mas não tiveram alteração de mérito. Foram feitas pequenas modificações, nomenclatura. Por exemplo, a portaria de brindes. Antes era 180 de 98, aí virou 165 de 2028, mas não houve nenhuma alteração de mérito. Balas também, sal também foi revisado. Critérios quantitativos de comprimento e número de unidades também foi revisada, mas continua o mesmo plano de amostragem, as mesmas tolerâncias. Então, são portarias que não tiveram alteração de mérito. Estou focando nas que tiveram realmente alterações significativas para o setor produtivo. Aqui também são outras que não tiveram alteração de mérito. Critérios quantitativos, produtos em massa de conteúdo nominal desigual, são aqueles que normalmente são etiquetados no ponto de venda.
produtos em aerosol, queijos, requeijões, e os produtos drenados também, que são os comercializados em 2 fases, uma sólida e outra líquida. Essas também não tiveram grandes alterações de mérito. A Portaria em Metro número 93 de 2022, ela regulamenta a tolerância, os critérios de aceitação e planos de amostragem para produtos comercializados em massa e volume, que o conteúdo nominal é igual. Ela é baseada na recomendação da OML, da Organização Internacional de Metrologia Legal, R87, de 2016. E ela foi discutida no Mercosul, e ela é a internalização da Resolução Mercosul número 3, de 2021. Ela irá revogar a Portaria em Metro 248, de 2008, e eu falo irá, né, porque nós tivemos algumas prorrogações de prazo para entrada em vigor. A Portaria em Metro número 70, de fevereiro de 2024, suspendeu por tempo indeterminado os requisitos aprovados pela 93 de 2022. E por que isso foi feito? Nós precisamos ainda adequar da melhor forma possível o SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado, né, que a rede usa para fazer os exames. E também intensificar os treinamentos para toda a rede, para essa portaria poder entrar em vigor, porque ela tem grandes modificações. Então, falando em modificações, ela traz 2 tolerâncias, que antigamente só existia uma. O erro tipo T1 e o erro tipo T2. O T1 é o erro que já tínhamos, que é o erro maior que a tolerância individual aplicável, que consta nessa tabela e não foi modificado. Para um produto, por exemplo, de 400 gramas, deixa eu pegar um mais fácil, 600, 15 gramas, por exemplo, seria a tolerância T. E o erro tipo T2, que não existia na portaria anterior, então é uma novidade dessa portaria, que é o erro maior que o dobro da tolerância individual aplicável. Então, essa nova portaria, você não pode ter nenhum produto com erro de 2 vezes a tolerância. Antigamente esse critério não existia. Então, os critérios de aprovação do lote. Tem o critério individual para o erro T1. O lote é reprovado se contiver mais de 2,5% de unidades com erro T1. E o critério individual para erro T2, o lote é reprovado se houver uma ou mais unidades com erro T2, não pode ter nenhuma. E o critério da média, que também já existia na outra portaria, o lote será reprovado se a média dos conteúdos reais for menor que o conteúdo nominal do produto, menos o K, que é o fator de correção da amostra, que depende do tamanho da amostra, vezes o desvio padrão dos erros individuais da amostra. Esse critério também a gente já tinha, que é o critério da média. Então, a tabela do plano de amostragem ficou assim, com 20 unidades ou menos. É feita a inspeção total e não se pode aceitar nenhum produto com erro T1. E vou pegar aqui um exemplo de um lote, por exemplo, de 30 unidades. Vão ser coletadas 24 unidades, né, de amostra, e é aceitável apenas um produto com erro do tipo T1 e nenhum com erro do tipo T2. Sobre a portaria Metro 455 de 2021, que fala sobre sabão e sabonete em barra, não sei se tem o setor aqui presente, a gente está fazendo um estudo envolvendo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, sobre a perda de peso do produto. Então, pode ser que essa tabela seja revisada, né, está em tratativas com o setor produtivo, e também uma possibilidade é focar a fiscalização mais em fábrica por conta dessa perda de peso do produto. Se vocês precisarem consultar alguma portaria, esse é o endereço, só botar o número e o ano, e aparece em PDF. E se tiver alguma dúvida, temos o canal Fala BR, no site do Inmetro. Também estou disponível através do e-mail pscastro@inmetro. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pela apresentação. Passar a palavra à moderadora, a senhora Sônia, para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Primeiramente, eu queria falar para a Patrícia, não sei se você lembra, se a gente tinha comentado, a
A gente também quer fazer esse estudo com relação ao macarrão, né? Porque o macarrão, né, teve diferentes unidades da federação, lugares do Brasil, unidade de equilíbrio muito baixa, até, né, o produto tenta chegar na unidade de equilíbrio, unidade relativa do ar baixa, perde a unidade. Mas a gente vai fazer com o Unicamp. A Unicamp, a gente demorou para começar, porque demoraram para liberar um equipamento. Agora o equipamento também tem fila de pessoas que estão querendo fazer. A própria BPEC ia fazer com eles, mas acho que também agora está fazendo acho que só com vocês, né? Com o Inmetro. A gente também tem interesse no macarrão, se for possível, mas a gente vai continuar com a Unicamp, porque a gente tinha começado, o equipamento não liberava, era época de pandemia também, a chegada dele teve que vir do exterior. Eu queria fazer um comentário, você mostrou a tabela, né? Não vai a mesma coisa. Você mostrou a tabela da 93, é uma legislação que a gente acha muito importante para nós, quer dizer, não tem previsão de... A 93 tinha um pessoal muito esperando que ela entrasse em vigor, não tem previsão, né, Patrícia? Por enquanto não. Então, agora eu queria te fazer uma pergunta sobre a 93. Você mostrou um pedaço da tabela. Antes o lote era o que estava no ponto de venda, o que estava no estoque do supermercado, o que estava na gôndola, o que estava no estoque, né? A gente não achava muito legal isso, porque eu lembro até atrás de uma pessoa de médico que falava isso, Marco Sena, às vezes o pessoal do mercado não quer ir lá até o estoque mostrar, ou até porque o produto está mal armazenado, ou porque também vai dar trabalho. E agora a gente achou muito interessante que aumentou a amostragem, porque o lote agora, dependendo da onde você recolhe a amostragem, ele é ou a máxima produção horária ou 100 mil unidades. A gente achou isso ótimo, porque quando só mostrava uma gôndola para o fiscal, tinha muito poucos produtos. E agora, se você vai para 100 mil, ou se você vai para a máxima produção horária, aumentou bastante. E naquela tabelinha lá, que é enorme, você não podia mostrar mesmo, porque ela tem várias páginas. Mas naquela tabela, passou de 600 a produção horária, já são 92 da amostragem. Então, a minha dúvida, porque eu lembro de ter participado da reunião do Mercosul, que estava discutindo isso, e se não tiver 98 no ponto de venda? Aí foi falado, pode pegar do lado, no outro supermercado, no outro ponto de venda, mas isso aí foge do que é uma fiscalização, né? Não pode no outro, porque você está fiscalizando aquele, então não deu 98. E o que você acha que a sua sugestão, o seu entendimento, vai acabar isso indo mais para fiscalização na fábrica, ou se não no centro de distribuição, ou quando não achar 98, o que você acha que pode ocorrer a partir disso daí, Patrícia? Realmente a nova tabela traz lotes de amostras maiores. Acredito na questão do ponto de venda. Vai continuar do mesmo jeito na questão de gôndola mais estoque. Realmente alguns supermercados não gostam disso, até porque eles têm o produto retirado. Então não é do interesse deles que essa fiscalização ocorra em amostras maiores, né? Mas realmente o número está maior e acredito que quando o supermercado for muito pequeno, talvez até tenha uma inspeção total onde viabiliza essa questão da coleta. Realmente a tendência seria a fiscalização ocorrer mais em centros de distribuições e fábrica, mas nós sabemos também que aqui em São Paulo isso é mais fácil, mas em outros estados essa situação é bem diferente, porque tem mais pontos de vendas pequenos, né, mercadinhos. E também nós não podemos inviabilizar essa fiscalização. Mas
ela não vai deixar de entrar em vigor, porque os meus associados estão assim, não vai. Não, ela foi discutida no Mercosul, ela não vai deixar de entrar em vigor. O problema não foi por questão de pace, acharem difícil a fiscalização. Na verdade, foi por outro motivo. Nós temos esse desafio da fiscalização, que realmente vai mudar bastante. Então, nós precisávamos ser conservadores e atualizar o sistema e também a rede, que precisa de treinamento para isso. Mas ela vai entrar em vigor. E só deixando claro que os fabricantes, eles querem muito que se fiscalize na fábrica, até para tirar essa dúvida, foi escolhido o que tem menos peso, então lá o fiscal vai, à vontade ele pega e todos estão vendo, né? Então não teria problema nenhum. Bom, acho que eu fiz minhas perguntas aqui, mas quero abrir para vocês, por favor, façam perguntas. Acho que tem várias coisas super interessantes para serem perguntadas. E tem um microfone, né? Que só... Você sabe? Isso. Por favor. Eu sou Ederli, do IPEM São Paulo, da Premedidos. Eu tenho algumas dúvidas com essa portaria. É claro que, assim, quando nós vamos fazer a fiscalização em campo, no comércio, né, hoje, o gerente ele tem o estoque todo na mão, ele tem o estoque no próprio celular. Então, quando nós perguntamos para ele o tamanho do estoque, ele faz a consulta dele na hora. Hoje, nós não precisamos ir até o estoque, como fazíamos há 20 anos atrás, ele já tem na mão dele. Então, normalmente, nós sabemos, tudo bem que vocês falam que o comerciante não tem interesse em que se faça grandes amostragens. E o fabricante não tem interesse que se faça amostragem no comércio, né? Tem interesse que se faça na fábrica, que eu discordo que está tudo exposto na fábrica, né? Nós vamos no setor que já está preparado para ir para o comércio, mas nunca na fábrica está tudo exposto para o fiscal. Quem faz fiscalização aqui de balança, outras coisas, a gente sabe que a fábrica é um lugar muito limitado e a gente só tem acesso aos locais que o fabricante quer levar o fiscal. Mas o que eu queria saber é o seguinte, essa tabela que está aí, que tem a amostra, ela supõe que você possa fazer a amostra com a quantidade que foi fabricada. Agora, no mercado, como é que nós vamos saber qual o tamanho do lote total? No mercado vai continuar como está agora. Vai ser o tamanho da gôndola mais o estoque do mercado e pode continuar perguntando e ele consulta o sistema, né? Como falaram aqui, a inteligência artificial está aí, a gente tem que evoluir também. A segunda pergunta é... Aquele tamanho de lote que está aqui, que está lá, é para pré-exame ou para coleta? Não, coleta. Para exame ele só está regulamentado, quer dizer, não é regulamentado, ele só tem norma e metro. Aquela portaria é só plano de amostragem. Tá, então a gente tem que esperar sair também a norma que vai definir qual o tamanho do pré-exame. A norma de pré-exame também vai precisar ser revista. Tá bom, obrigada. Nada. Um comentário. Perdão, como você chama mesmo? Ederli. Oi, Ederli. Eu concordo que ele pode abrir para você a quantidade total. Mas é a mesma coisa que eu falo assim, o Brasil tem 100 milhões de eleitores, mas eu só vou numa rua pegar os eleitores, né? Então, você tem que ser aleatório. Então, por exemplo, se só tem 10 produtos na gôndola, ele tem que ter uma aleatoriedade e não pegar os 10 ali. Ele tem que pegar variado, para você saber. Porque, às vezes, até um lote de fabricação que saiu, foi mal feito, sei lá, alguma coisa nesse sentido que o peso saiu diferente. Então, tem que chegar o teu estoque para você pegar aleatoriamente vários produtos. É o meu entendimento. Porque, às vezes, ele pode falar para você, mas não quer que você vá lá no estoque dele. Mas, Deli, tem 200. Então, você teria que pegar proporcionalmente, sei lá, 20, que fosse. Antigamente era assim, até agora é assim, a 248. Mas os 20 não tem que ser pegos ali
só aqueles 20 que estão no ponto de venda. Ele tem que abrir o estoque, ele tem que abrir as caixas, porque aleatoriamente é isso, eu tenho que pegar 20 de qualquer lugar. Então, ele tem que abrir todo o estoque para você escolher os 20. Senão, eu estou fazendo uma pesquisa aqui para a presidente e só estou eu, a Patrícia, ali, o senhor voltando. Então, tem que ser uma coisa aleatória e ampla. É isso que a gente gostou dessa parte da amostragem, porque aumentando a quantidade de amostras, estatisticamente você tem uma visão mais real, primeiro. E tem que dar acesso ao estoque também. Eu tenho que pegar produtos de lá. Eles estão de lotes que eu estou falando agora é lote de fábrica, né? Eles são de lotes diferentes que estão nas caixas lá. Então, não adianta o cara falar para você, mas não mostrar lá para você onde que ele está. É o meu entendimento. Eu acho que estatisticamente é isso. Eu tenho que pegar tudo, mas não do mesmo lugar. Eu tenho que pegar de lugares diferentes. Que eu saiba, eles sempre abrem para a gente, eles dispõem do que a gente quiser. Agora, aleatório é aleatório. Inclusive, você pode pegar todos do mesmo lugar. É aleatório. De qualquer jeito, não está sendo escolhido, está sendo colocado. E eu entendo que, assim, de qualquer jeito, na fábrica, nós sabemos que vocês têm uma linha de produção e tem as balanças que fazem a conferência e que já são separados, né, os produtos que tiverem com algum problema. Então, assim, se tem um lote que foi errado para o mercado, é porque o controle da fábrica não está eficiente. Né? Então, qual o problema da fiscalização pegar exatamente aquele lote? Se aquele lote está indo para o consumidor daquele jeito, com erro. Criar uma discussão. Eu concordo se está errado o lote, se por acaso ele abaixar a média, tem tudo isso. Mas eu acho que, aleatoriamente, é amplamente. E a gente concorda que tem que ter quantidades grandes para serem analisadas. Porque a gente via, há pouco tempo atrás, a gente até pediu para o Imetro, várias associações, pegava-se a primeira linha. Assim, então, o maior fabricante de biscoitos e massas de São Paulo considerava-se como se ele tivesse pouquíssimos produtos no mercado. Né? Então, o que você falou, amplamente, se baixar a média e se tiver a mais do que a Patrícia falou lá de erros, concordo plenamente. Mas vamos ampliar essa amostragem. A gente acha muito conveniente. Acho que foi um pouco também do que falaram, que existem bons e maus produtores, né? E a gente tem que estar atento às duas coisas. Só uma informação. Hoje o mercado trabalha com estoque mínimo. Você pega o mercado Oxford, por exemplo, a quantidade mínima que ele tem lá, ele não tem estoque. Deve ter 10 na gôndola lá, só isso, mais nada. Pode ser os 10 que estão errados. Tá? Não tem um estoque grande, são mercados pequenos que estão abrindo um por semana praticamente. Tá? Sim, os produtos têm que cumprir o regulamento em toda a cadeia de produção, né? Tanto fábrica quanto supermercado. E existe também a validade do produto. Ele tem que estar com aquela quantidade até a data de validade do produto. Eu queria só fazer uma pontuação. Meu nome é Braulio, né? Sou chefe de gabinete lá do IMEC, Maranhão. Mas antes de estar no setor público, que eu estou praticamente 2 anos, né? Eu passei toda a minha vida no setor privado, né? Eu fui gerente geral do Grupo Mateus, na área de atacado e varejo. E eu vendia na minha loja, que eu operava, 18 milhões por mês, por ano. Em 4 anos foi 680 milhões, quase 1 bilhão. Para uma loja aqui, uma rede que fatura bilhões, não é nada isso aí, chega lá, fazer a amostra do metro, assim. Agora, quando eu fui para Martins, atacado, trabalhar com pequeno varejo, ser consultor lá, né, como professor regional, é totalmente diferente, porque são pequenos varejos que estão formalizados, estão tudo certinho, mas esse tipo de amostragem é legal, você pode chegar lá, independente do lote, fazer a amostra, mas se tirar uma quantidade grande, arrebenta no resultado do cara que é pequeno. Arrebenta e não fortalece o setor produtivo. Enfraquece total essa ação. Agora, se ela for mensurada pelo tamanho do porte do negócio, aí sim, você cria uma medida justa, né? Porque atualmente é uma medida injusta. Essa é a minha opinião. Então. Obrigado.
Acho que nesse sentido, até que a Derli perguntou da avaliação preliminar, né, o pré-exame, acho que ele até vai ter uma importância maior, porque nesses casos, por exemplo, pode ser feita uma avaliação preliminar e já é constatado se tem chance ou não do produto estar fora da regulamentação. Posso aqui, bom dia. Eu queria fazer só 2 comentários. O meu nome é Marco Martins. Primeiro, relativamente à questão das amostras, principalmente na questão do critério da média, ela é muito falível, porque se nós trocarmos a sequência da pesagem dos produtos, o mesmo lote, se trocarmos a sequência, vamos ter resultados diferentes. Mas a pergunta principal é: porquê que os instrumentos de medição das fábricas não têm uma regulamentação e não estão aferidos e certificados? Que é o ponto base de partida para resolver uma série de problemas na frente. Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Você está falando dos instrumentos de medição na fábrica? Sim, as balanças dinâmicas. Mas qual é a pergunta dos instrumentos de medição? Não entendi. Então, a balança dinâmica, aqui no Brasil, não tem regulamentação, certo? Esse é o ponto de partida. Aí teria que falar com alguém que trabalha com balanças, desculpa. Esse é o ponto de partida. Okay? Se alguém quiser se manifestar. É que são setores diferentes para embalados e setor de massa, de balanças. Não, balança dinâmica não tem. Balança dinâmica não tem. Então, a questão do pré-medidos, né, o Marco é da Visepa e ele tem uma linha de check weights, assim como alguns outros fabricantes também desenvolvem o check weight. Lá fora, a OML trabalha com esses instrumentos regulados, assim como a gente tem balanças e outros pontos. E com essa nova regulamentação de pré-medidos, assim como foi pontuado pelos IPENs, a questão de ter uma movimentação de ir para a fábrica. Né? Em contrapartida, como vocês pontuaram aí, os fabricantes, que é 90% alimentos e higiene, todos eles estão na geração 4.0, ou seja, toda a fábrica deles já está com essa sistemática. Então, a hora que a gente vê é uma situação em que tem a necessidade do pré-medidos, assim como vocês estão se preocupando em posicionar a rede, capacitar a rede e instrumentar a rede, essa nova mudança de cenário, até mesmo mover para a produção, mas é importante, assim como a Sônia está na questão das associações, eles estarem preparados, porque essa nova regulamentação vai mexer muito a questão interna do controle da qualidade, ora regulamentado ou não. Né? Amanhã a gente vai ter a questão dos IPAs, que são instrumentos que têm essa ausência de regulamentação. E talvez venha a necessidade de ver o impacto dos pré-embalados e se, nesse ponto, você tendo instrumentos regulados, né, na análise de impacto, você também minimizaria a questão de instrumentos pré-embalados incorretos, porque você está com a instrumentação correta. Quem não tem conhecimento, um check weighting hoje, ele trabalha com instrumentos com mais de 100 pesagens por minuto. Né? Então, você consegue garantir que toda a sua produção passe por essa inspeção. E esse instrumento ele já tem incorporado nele todos os cálculos estatísticos com expulsão automática. Então, é uma forma de trabalhar junto. Talvez o pré-medido juntando com essa análise de uma possível regulamentação. Ou, né, hoje, os instrumentos, os fabricantes que não atuam, que não têm essa base legal no Brasil, eles atuam com indicações ou instruções cedidas pela R, né, a recomendação da OML pertinente ao check weight e ao catch weight. Sim, apenas concordo plenamente, apenas complementando, alguns países europeus têm a certificação de produtos pré-embalados e justamente são analisados os dados de todas as balanças para dar essa certificação. Eu só ia fazer esse comentário, que as indústrias acham bem-vindo isso. E só temos mais uma pergunta, gente. Me pediram que a gente já está com o tempo bem estourado. Mais uma pergunta, por favor. Acho que não temos. Então
Então, vamos encerrar. Mais uma vez, obrigada pela Obrigada. participação. Vamos só fazer a foto oficial aqui na frente, por favor.